A tempestade desabou sobre a terra absolutamente sem aviso prévio, comportando-se com a traição silenciosa típica das catástrofes mais devastadoras. Num único instante, o mundo ao redor ainda parecia respirar com tranquilidade. No segundo seguinte, a paisagem das montanhas foi subitamente apagada, desaparecendo por completo sob um manto branco e espesso que parecia devorar a realidade. Nas alturas escarpadas da Sierra Madre Oriental, o vento começou a soprar com uma fúria incontrolável, uma violência que parecia remeter a uma era glacial de séculos passados. Mateu Hernandes mal teve a fração de segundo necessária para segurar firme as rédeas de sua montaria e lançar-se em uma cavalgada desesperada em direção à caverna. Ele havia deixado seu abrigo muito cedo, naquela manhã gelada, com o objetivo de inspecionar as armadilhas para coelhos, dispositivos que ele armava religiosamente todos os invernos, seguindo um costume antigo, herdado diretamente de seu avô. Naquelas comunidades isoladas da montanha, ninguém se dava ao luxo de confiar exclusivamente nos armazéns e mercados da cidade distante. A autossuficiência ali não era uma tendência moderna ou uma moda passageira, era a regra fundamental e absoluta para a sobrevivência. Entretanto, naquele dia específico, o frio não chegou gradualmente. Ele atacou de repente. Em um intervalo de menos de 30 minutos, a temperatura despencou violentamente, caindo quase 20 graus. O céu, que momentos antes estava claro, transformou-se em uma abóbada da cor de chumbo velho, pesada, opressora e profundamente ameaçadora. O vento descia do norte rugindo, como se estivesse varrendo a aridez cruel e seca do deserto de Coahuila para trazê-la até ali. A neve não caía suavemente do céu. Ela atacava, golpeando na horizontal como uma lâmina afiada. Uma ceifadora branca mordendo impiedosamente qualquer centímetro de pele exposta. "Vamos lá, estrela da manhã!" gritou Mateu para seu fiel cavalo, Alassane, puxando as rédeas, com todo o vigor que lhe restava. "Para a caverna agora!" Lucero, o animal, obedeceu sem o menor sinal de hesitação, muito embora mal conseguisse enxergar um palmo à frente de seu focinho. Mateu avançava através do branco quase às cegas, guiado puramente por sua memória muscular e espacial. Ele conhecia intimamente cada curva sinuosa daquele caminho, a posição de cada pedra grande, a silhueta de cada mesquite retorcido pelo tempo. Ele tinha a plena consciência de que, se errasse o trajeto por apenas alguns metros e não localizasse a entrada a tempo, não sobreviveria sequer por uma hora naquele inferno gelado. Aquela não era uma nevasca comum de inverno. Era uma tempestade mortal, um daqueles eventos raros que ficam marcados a ferro na memória coletiva e cujas histórias são passadas adiante por gerações. Foi então que ele finalmente a avistou, uma sombra escura e irregular, recortada contra a parede sólida de pedra, uma cavidade profunda destacando-se no meio do branco absoluto e cegante. Era a entrada da caverna. E lá dentro, ainda mal visível na penumbra, estava a estrutura que havia provocado tantas gargalhadas, zombarias cruéis e sussurros maldosos por mais de um ano. A cabana que Mateu construíra com as próprias mãos dentro da caverna. Na aldeia, lá embaixo, as pessoas chamavam aquele lugar de a Casa do Louco. Outros, dotados de uma língua mais ferina, apelidavam o local de o Buraco do Eremita. Para o povo tradicional de San Isidro del Monte, as casas precisavam seguir um padrão rígido. Tinham que ser construídas à vista de todos, erguidas com paredes de adobe, cobertas com telhados de zinco ou telha de barro e possuir um pátio aberto para estender as roupas sob o sol. A ideia de viver dentro de uma caverna não soava apenas como algo estranho para eles. Era considerado algo vergonhoso, um retrocesso. Mateu empurrou Lucero para o interior da rocha e assim que cruzaram a estreita passagem da entrada, o rugido ensurdecedor do vento cessou quase magicamente. O barulho não desapareceu por completo, é verdade, mas ficou para trás, distante e abafado pela massa de pedra.
O ar ali dentro ainda estava frio, sim, mas já não possuía aquelas navalhas de gelo que cortavam os pulmões a cada respiração. A caverna começava a desempenhar o seu papel protetor. Ele caminhou mais alguns metros pela escuridão até alcançar a câmara principal, o coração da gruta. Ali estava a sua cabana, sólida e imponente, feita de toras de madeira perfeitamente encaixadas, construída meticulosamente como uma casa completa dentro de outra casa maior, abraçada por milhões de anos de calcário geológico. A porta da cabana ficava posicionada a vários metros da entrada da gruta, criando assim uma zona de amortecimento natural contra o clima externo. Mateu guiou Lucero para o pequeno estábulo que havia construído ao lado da cabana, também protegido dentro da caverna, e cobriu as costas úmidas e trêmulas do animal com cobertores grossos de lã. "Isso mesmo, garota", murmurou ele suavemente, acariciando o pescoço tenso da égua. Através da janela de vidro, vidro de verdade, que ele havia trazido da cidade com imenso cuidado, ele conseguia vislumbrar a entrada da caverna lá longe. Para além daquele ponto, só existia um caos branco e revolto. A tempestade, que mais tarde entraria para os livros de história como a pior de toda a região, havia apenas começado e não daria trégua por 5 longos dias. Porém, ali dentro da caverna, Mateu dispunha de absolutamente tudo o que precisava para resistir. Havia pilhas de lenha seca armazenadas estrategicamente em um canto abrigado, longe de qualquer umidade, feijão e milho guardados em sacos bem vedados, tiras de carne salgada penduradas em locais ventilados. Mais para o fundo da gruta, um pequeno riacho de águas cristalinas corria límpido e constante, fluindo durante todo o ano sem congelar. Nenhum vento uivante o alcançava ali. Nenhuma nevasca, por mais forte que fosse, conseguiria soterrar o telhado de sua casa. Enquanto do lado de fora as montanhas se transformavam em uma armadilha mortal e impiedosa, dentro da caverna reinava uma calma tensa, quase sagrada e intocável. A cabana, aquela mesma que todos haviam ridicularizado com tanto desprezo, estava prestes a provar o seu valor inestimável. Para que se possa compreender verdadeiramente a razão pela qual um homem decidiria erguer sua morada nas entranhas de uma caverna, ignorando solenemente o escárnio de toda uma aldeia, é imperativo retornar ao início de tudo. A história começou na primavera anterior, no momento em que Mateu Hernandes regressou de forma definitiva para as serras, após longos anos trabalhando arduamente como operário e topógrafo em grandes projetos de infraestrutura no norte do país. Utilizando todas as economias que juntara com suor, ele adquiriu um pedaço de terra que ninguém mais desejava. Eram 20 hectares de encostas íngremes e rochosas, cobertas por carvalhos de troncos retorcidos e contendo aquela caverna profunda que os moradores locais conheciam há gerações, mas que utilizavam apenas esporadicamente como refúgio temporário para o gado. "E qual seria a finalidade disso?" indagou o comissário do Egido, com um tom de incredulidade, no momento em que Mateu assinava os documentos da propriedade. "Você sabe que não é possível cultivar nada naquele solo. Não tenho a intenção de plantar", respondeu Mateu com firmeza. "Vou viver lá dentro." A notícia correu pelas ruas de San Isidro del Monte com uma velocidade superior à da fumaça de uma fogueira ao vento. Mateu Hernandes, aquele rapaz silencioso que voltara do norte com ideias excêntricas, planejava construir sua residência no interior da gruta. Na mercearia de Dom Eusébio, nas mesas da cantina à beira da estrada, na fila para a moagem do milho, não se falava de outra coisa. "Isso não é vida para um cristão", sentenciava Dona Remedios, fazendo o sinal da cruz repetidamente. "As cavernas são lugares úmidos, escuros e tristes. São moradas de escorpiões e morcegos. Ele certamente adoecerá", opinava outro vizinho. "Ou então a encosta desabará sobre a cabeça dele." Mateu ouvia todos esses comentários com uma calma estoica,
sem jamais discutir. Ele sabia, no fundo, que ninguém falava por maldade pura. Falavam por força do hábito e da tradição. Nas montanhas, as coisas eram feitas como sempre haviam sido. Casas de adobe, com as frentes voltadas para o sol, uma lareira central para aquecer e cobertores pesados para suportar o inverno. Contudo, Mateu havia aprendido lições diferentes durante seus anos de ausência. Trabalhara realizando levantamentos topográficos complexos em zonas montanhosas, estudando a fundo as correntes de ar, as variações de temperatura e a composição dos solos. Chegara a dormir em cavernas durante tempestades violentas no norte e percebera algo fundamental que os outros ignoravam. Enquanto o clima do lado de fora sofria alterações drásticas e perigosas, no interior da rocha, tudo permanecia praticamente imutável. A caverna que comprara era vasta, seca e localizada em um ponto elevado. Não havia marcas geológicas de inundações antigas. O ar circulava ali dentro com uma naturalidade impressionante. A temperatura mantinha-se estável, fresca durante o calor do verão e surpreendentemente amena nos meses de inverno. Para Mateu, aquilo não era um esconderijo primitivo ou selvagem. Era uma estrutura arquitetônica perfeita, esculpida pela própria natureza. Ele iniciou os trabalhos completamente sozinho. Ao raiar do dia, começou a limpar a câmara principal, removendo toneladas de pedras soltas e nivelando o chão irregular. Cada golpe de sua picareta contra a rocha ecoava pelas paredes da caverna como se fosse um tambor ancestral anunciando uma nova era. Os vizinhos passavam pela estrada, apoiando-se em cercas imaginárias, apenas para observar e rir. "Olhem só para ele", zombavam, brincando que ele era um homem das cavernas. Mateu não parou um segundo sequer. Marcou no chão o local exato onde a cabana seria erguida, calculando milimetricamente as distâncias, o fluxo das correntes de ar e as zonas de maior estabilidade estrutural. Utilizou toras de pinho e carvalho, cortadas legalmente e tratadas com o máximo cuidado para resistir ao tempo. Cada parede foi levantada com precisão cirúrgica. Ele não improvisou em nada. Mediu, ajustou e reforçou cada junção. O projeto era simples, mas dotado de uma engenharia engenhosa. As janelas foram posicionadas, voltadas para a entrada para capturar a luz natural. O telhado possuía uma inclinação leve para impedir qualquer acúmulo de umidade, e uma chaminé foi conectada diretamente a uma fenda natural na rocha, garantindo uma exaustão de fumaça perfeita. Ele testou o sistema repetidas vezes antes de dar a obra por concluída. "Vai encher tudo de fumaça", profetizavam as pessoas na vila, mas a fumaça subiu perfeitamente. Em seguida, construiu um pequeno estábulo dentro da caverna, separado de seus aposentos, com espaço suficiente para abrigar o animal e protegê-lo tanto do frio quanto dos predadores noturnos. Lucero adaptou-se com rapidez. Os cavalos, como Mateu bem sabia, percebem quando um ambiente é seguro muito antes dos humanos. Durante o verão, a cabana tomou sua forma definitiva. Aquilo que parecia loucura começou a ganhar ares de solidez. Ainda assim, ninguém na aldeia admitia isso em voz alta. As apostas continuavam. "Dê a ele um inverno", diziam os céticos. "Quando o frio de verdade chegar, ele fugirá de volta para a cidade." Mateu mudou-se oficialmente no outono, cozinhou seu primeiro feijão no fogão novo e leu seus livros à luz de lamparina nas noites silenciosas. Ele ouvia o som da chuva batendo inutilmente contra a montanha lá fora. Enquanto na aldeia o vento frio começava a infiltrar-se pelas frestas das portas e a levantar as telhas de metal, um silêncio firme e inabalável reinava na caverna. Não era solidão o que ele sentia, mas sim uma profunda sensação de proteção. E embora ninguém soubesse ainda, aquele inverno que se aproximava testaria tudo o que San Isidro pensava saber sobre abrigo, tradição e sobrevivência. Os primeiros sinais do desastre chegaram um dia antes da tempestade desencadear toda a sua fúria acumulada. Mateu reconheceu a mudança imediatamente. Não por ser supersticioso, mas pela pura experiência prática. O ar tornou-se subitamente denso, pesado
como se as próprias montanhas estivessem prendendo a respiração em antecipação. O barômetro que ele mantinha pendurado na porta da cabana registrou uma queda de pressão brusca, violenta demais para ser normal. Naquela tarde, até Lucero demonstrava inquietação, batendo o casco nervosamente no chão do estábulo e movendo as orelhas sem parar. Os animais sempre sabiam primeiro. Algo grande está vindo, murmurou Mateu para si mesmo enquanto verificava seus suprimentos pela última vez. Ele possuía lenha seca suficiente empilhada no fundo da caverna, totalmente protegida da umidade externa, além de sacos de feijão, arroz e milho, água limpa do riacho subterrâneo que nunca secava, velas, lamparinas e grossos cobertores de lã, semelhantes aos que as famílias mais antigas da aldeia ainda teciam à mão. Ele estava preparado. O que ele não sabia, contudo, era que aquela não seria uma tempestade de montanha comum. Seria uma nevasca histórica, algo que não se via há décadas. A noite caiu mais cedo do que o habitual. O vento começou tímido, como um sussurro, mas logo se transformou em um assobio agudo que varria a encosta da montanha. Da entrada segura da caverna, Mateu observou os primeiros flocos de neve se transformarem rapidamente em uma cortina branca e densa. A neve começou a cair lateralmente, impulsionada por rajadas de vento violentas. Lá embaixo, em San Isidro del Monte, as pessoas corriam para fechar portas e janelas às pressas. Alguns retardatários ainda caminhavam pela rua principal quando o frio se tornou insuportável. Em menos de uma hora, a temperatura despencou a níveis críticos. A água nos baldes do lado de fora começou a congelar instantaneamente. As casas de adobe, projetadas para manter o frescor no calor, começaram a falhar diante do frio extremo. O vento penetrava por frestas invisíveis. A neve acumulava-se contra as portas, impedindo a saída. Em algumas residências, as chaminés ficaram bloqueadas pela nevasca, enchendo os cômodos de fumaça tóxica. Famílias inteiras se amontoavam em um único cômodo, compartilhando todos os cobertores disponíveis, rezando em voz baixa pelo fim da tormenta. Enquanto isso, na caverna, o ruído infernal do lado de fora era apenas um murmúrio distante. O vento não conseguia entrar. A pedra absorvia todo o caos. Mateu acendeu o fogão com movimentos calmos. Não havia necessidade de consumir grandes quantidades de lenha. A temperatura no interior da caverna permanecia estável, quase imutável, como se o inverno tivesse sido proibido por uma força maior de cruzar aquele limiar de pedra. Ele preparou uma refeição simples e comeu sem pressa, escutando o som rítmico e reconfortante da respiração de Lucero vinda do outro lado da parede de madeira. O primeiro dia arrastou-se dessa maneira, seguido inevitavelmente pelo segundo. A tempestade lá fora não dava o menor sinal de trégua. A neve já se acumulava em uma altura superior à de um homem adulto em diversos pontos. As estradas haviam sido apagadas do mapa. Ninguém conseguia entrar ou sair da aldeia isolada. Os estoques de lenha nas casas começaram a diminuir perigosamente. O frio penetrava fundo nos ossos, castigando com crueldade especial os idosos e as crianças pequenas. Em uma das residências, uma família desesperada queimou os próprios móveis na tentativa de se aquecer. Em outra, o telhado de metal foi arrancado violentamente por uma rajada de vento, deixando o interior da casa exposto ao gelo implacável. O medo deixou de ser uma possibilidade e tornou-se uma presença constante. Dentro da caverna, porém, a vida seguia seu curso natural. Mateu mantinha sua rotina disciplinada. Cuidava de Lucero, cozinhava, limpava e lia seus livros. Todas as noites, ele adormecia sem o som aterrorizante do vento batendo nas paredes, sem o rangido ameaçador da estrutura lutando contra os elementos. No terceiro dia, a tempestade atingiu seu ápice de crueldade. A neve não cessou por um único segundo. O frio tornou-se letal. Na aldeia, alguns tentaram sair em busca de ajuda e desapareceram na brancura. O silêncio começou a substituir as luzes acesas em várias casas. Mateu aproximou-se da entrada protegida da caverna e olhou para o exterior. O mundo lá fora estava irreconhecível, branco,
violento e infinito. E ainda assim, ele podia observar tudo aquilo sem correr perigo algum. Era como assistir a uma catástrofe, protegido por trás de uma parede invisível. Eles estavam certos em uma coisa, pensou ele consigo mesmo. Isto que acontece lá fora é antinatural, mas esta caverna não é. Foi somente no quinto dia que a fúria do vento começou a diminuir. A neve caiu com menos intensidade e o barômetro subiu lentamente. Mateus sabia que o pior já havia passado. Quando ele finalmente emergiu de seu refúgio, a paisagem parecia pertencer a outro planeta. As trilhas haviam desaparecido sob o manto branco, e árvores centenárias estavam partidas ao meio sob o peso insuportável do gelo. Levou horas para conseguir descer até a caverna, ou melhor, até a cidade. O cenário que encontrou foi de devastação absoluta. Casas danificadas, chaminés derrubadas, pessoas exaustas e tremendo incontrolavelmente de frio. O inverno havia cobrado um preço altíssimo. Quando os habitantes de San Isidro viram Mateus chegar limpo, ileso, com seu cavalo forte e bem alimentado, a multidão ficou em silêncio absoluto. Como você sobreviveu a isso? Perguntou alguém com a voz embargada pelo choque. Mateus respondeu com apenas uma palavra: a caverna. E naquele instante preciso, algo fundamental começou a mudar. O silêncio que se seguiu àquelas palavras foi mais eloquente do que qualquer discurso inflamado. Ninguém riu, ninguém fez piadas. Nos rostos cansados de San Isidro del Monte, não havia mais espaço para a zombaria. Havia apenas incredulidade, vergonha e uma pergunta que ninguém ousava formular em voz alta. E se ele estivesse certo o tempo todo? Mateus desceu lentamente, ajudando primeiro aqueles que estavam em situação mais crítica. Compartilhou o pouco que trazia consigo, prometendo voltar com mais recursos. Não falou uma palavra sobre orgulho ferido ou vingança. Nas montanhas, a sobrevivência sempre fora uma questão coletiva, mesmo quando cada família iludida pensava que poderia se virar sozinha. Há espaço lá em cima, disse ele finalmente. Não para todos, infelizmente, mas para os mais vulneráveis. Naquela mesma tarde, um pequeno grupo de sobreviventes o seguiu montanha acima. Eram 2 idosos, uma mulher carregando uma criança doente e um homem ferido pela queda de uma viga. Eles moviam-se lentamente pela neve endurecida. Ninguém reclamou da subida. O frio havia ensinado a todos a conservar suas forças. No momento em que cruzaram a entrada da caverna, a mudança foi imediata e chocante. O vento ficou para trás como se alguém tivesse fechado uma porta pesada e invisível. O ar, embora ainda frio, não cortava a pele. As pessoas pararam, surpresas, soltando um suspiro coletivo de alívio. Parece outro mundo, sussurrou a mulher incrédula. Mateus conduziu-os à câmara principal. A cabana, iluminada suavemente por lampiões, parecia algo irreal, quase aconchegante. O menino parou de tremer depois de algum tempo. Os mais velhos sentaram-se e fecharam os olhos, exaustos. Naquela noite, pela primeira vez desde o início da tempestade, ninguém rezou pedindo sobrevivência. Rezaram apenas para agradecer. A notícia espalhou-se rapidamente, mesmo sem estradas transitáveis. No dia seguinte, mais pessoas chegaram buscando amparo. Nem todos podiam ficar, mas Mateus organizou turnos, espaços e distribuiu cobertores. Lucero manteve a calma, aceitando a presença humana estranha, como se compreendesse a urgência daquele momento. Quando o tempo finalmente se estabilizou, o balanço final foi alarmante. Várias vidas haviam sido perdidas e os danos levariam meses para serem reparados. Mas a caverna fizera toda a diferença entre a vida e a morte para muitos. 2 dias depois, o comissário do Egido subiu para ver o local com os próprios olhos. Nunca pensei que diria isso na minha vida, admitiu ele humilde. Mas vocês estariam dispostos a permitir que isto funcionasse como um abrigo comunitário permanente? Mateus não respondeu de imediato. Observou a pedra antiga, a cabana sólida, as pessoas dormindo perto da fogueira. Sim, disse ele finalmente, mas não é magia. É conhecimento e respeito pelo lugar. A aldeia mudou profundamente a partir de então. Nem todos construíram em cavernas, claro. Nem todos podiam.
mas começaram a pensar de forma diferente. As novas casas eram orientadas para o abrigo natural, com paredes duplas, entradas protegidas. Havia menos luta contra a montanha e mais colaboração com ela. Alguns jovens pediram a Mateu que os ensinasse. Mediram o terreno, estudaram as correntes de ar, aprenderam a observar sinais na natureza que antes ignoravam. A palavra louco desapareceu completamente do vocabulário local quando usada para se referir a ele. Meses depois, um jornalista da capital chegou à procura de notícias sensacionalistas sobre a grande queda de neve. Esperava encontrar uma tragédia. Encontrou uma lição de vida. Quando construiu aqui, perguntou o repórter. Não teve nenhuma dúvida? Mateu mal esboçou um sorriso. Claro que eu tinha dúvidas, mas eu duvidava de mim mesmo. Não do lugar. A pedra não mente e a solidão não é solidão se você estiver seguro. É silêncio e o silêncio ensina. A caverna foi sendo melhor equipada com o tempo. Plataformas para dormir, espaço para armazenar suprimentos, sinalização clara. Quando o inverno ameaçava, as pessoas sabiam exatamente para onde ir. Anos depois, ninguém se lembrava exatamente de quem tinha dado a primeira risada zombeteira. Eles só se lembravam de quem pensara diferente quando mais importava. E na entrada da caverna, alguém colocou uma placa simples, esculpida à mão na madeira. Dizia: ali, quando o frio ameaçava prevalecer, a montanha protegia aqueles que sabiam ouvi-la. Mateu nunca buscou reconhecimento ou fama. Para ele, a verdadeira vitória não era o fato de estar certo, mas sim transformar o ridículo em aprendizado coletivo. Porque em San Isidro del Monte, o inverno não era mais apenas um inimigo a ser temido. Era um teste. E agora eles sabiam como superá-lo. Os anos passaram como sempre passam nas montanhas. Lenta, mas firmemente. San Isidro del Monte nunca mais foi o mesmo lugar depois daquele inverno fatídico. Não porque o medo tivesse se instalado para sempre, mas porque a maneira como entendiam os conceitos de abrigo, segurança e natureza havia mudado fundamentalmente. A caverna deixou de ser a casa do louco. Tornou-se o refúgio sagrado deles. Quando o tempo piorava, quando o vento descia do norte trazendo promessas de gelo, as famílias sabiam o que fazer. As crianças cresceram ouvindo a história não como um aviso assustador, mas como uma lição valiosa. Não se tratava de se esconder debaixo da terra como animais, mas de aprender a ler a terra. Mateu envelheceu ali, entre as pedras e o silêncio. Nunca se casou, mas também nunca esteve verdadeiramente sozinho. Sempre havia alguém que subia para lhe trazer pão fresco, queijo de cabra ou café torrado. Em troca, ele ensinava. Mostrava como observar as nuvens, como sentir a mudança de pressão nos ouvidos, como uma simples corrente de ar pode dizer mais do que qualquer previsão do tempo moderna. Lucero também envelheceu. Quando ela morreu, Mateu pendurou sua ferradura favorita na parede do estábulo com uma inscrição simples entalhada na madeira. Lucero, que confiou quando outros duvidaram. Anos depois, outra forte tempestade atingiu a região, não tão devastadora quanto a primeira, mas suficiente para testar o que havia sido aprendido. Ninguém entrou em pânico dessa vez. Os idosos foram levados para a caverna com antecedência. As crianças brincavam entre cobertores, enquanto o vento uivava lá fora. O abrigo funcionou exatamente como deveria. Um grupo de estudantes de arquitetura chegou algum tempo depois para estudar o local. Fizeram anotações, desenhos técnicos e mediram as temperaturas. Não é só a caverna, disse um deles impressionado. É a decisão de usá-la. Mateu assentiu. A caverna sempre estivera lá. A diferença era a capacidade de ouvi-la. Quando Mateu morreu, fê-lo em paz na sua cama, com a montanha imóvel e protetora sobre si. A aldeia honrou o seu último desejo. A cabana não seria vendida nem alterada. Permaneceria aberta como refúgio perpétuo para quem dela necessitasse. À entrada, junto à antiga placa de madeira, acrescentaram outra frase, esculpida na própria pedra por mãos locais. A zombaria não resiste ao inverno. O conhecimento, sim. Hoje, quem passa por San Isidro del Monte ouve a história e sorri. Alguns forasteiros ainda duvidam. Outros compreendem imediatamente, mas todos olham para a montanha com um respeito renovado,
porque aprenderam algo que não consta nos livros nem nos mapas, que por vezes o refúgio mais forte não é o mais visível, que a sabedoria muitas vezes parece estranha antes de se tornar óbvia, e que quando a natureza mostra a sua verdadeira face, só sobrevivem aqueles que deixaram de lutar contra ela. A gruta continua lá, silenciosa, firme, esperando como sempre.